Vocês têm notado minha ausência física porque eu me encontro em um retiro eremítico sem contato com pessoas e com coisas da vida diária, porque estou fazendo um outro tipo de trabalho. E fazer essa gravação e essa filmagem foi uma exceção. O título desse trabalho é Encontros Supraterrestres e o Mundo Sutil. Supraterrestre são os mundos mais adiantados do que a Terra, para onde nós iremos depois de desencarnados. Ou podemos ir também encarnados, mas com algum dos nossos corpos sutis, não com o corpo físico. E mundos sutis são os mundos invisíveis aos olhos físicos. Na primeira parte desse trabalho, porque esse trabalho terá outras partes, nesta primeira parte vamos desenvolver os seguintes assuntos: supraterrestre e extraterrestre, que são duas coisas diferentes. Supraterrestre é aquele ser mais adiantado do que nós, e extraterrestres são seres que de fora deste planeta, de fora da Terra, mas que podem ser até menos evoluídos do que nós, depende do extraterrestre. O supraterrestre é sempre mais adiantado, o extraterrestre nem sempre. E também vamos ver a importância do nosso pensamento na situação do nosso estado sutil, do nosso estado interior. O outro assunto que veremos são os nossos auxiliares invisíveis nessas lutas que a gente tem aqui na Terra. Porque nós somos auxiliados por muitos outros seres, mas que são invisíveis a nós. E nós não temos consciência de todo o auxílio que recebemos. Depois vamos ver as esferas sutis, porque o mundo sutil tem vários níveis, várias esferas. E dependendo da evolução do ser que vai para o mundo sutil, ele ocupa uma das esferas. Tem as esferas inferiores que vão até esferas bastante adiantadas. Depois, as presenças de entidades sutis e de animais no mundo sutil. E também vamos ver os novos tipos de doenças e as curas à distância, que é um assunto muito importante hoje em dia e que a medicina deveria desenvolver. A medicina vai trabalhar muito com curas à distância e nós vamos ver o que é isso. E depois vamos ver a nossa colaboração com o mundo sutil, porque nós podemos colaborar com o mundo sutil desde já, mesmo estando aqui. Então, sutil quer dizer algo mais imperceptível para nós, que tem grande sensibilidade. Nós no mundo sutil temos muito mais sensibilidade do que aqui, porque estamos mais desenvolvidos e estaremos mais também equilibrados, bastante menos carregados de vibrações densas, de forma que a sensibilidade lá é muito maior. E lá nós temos muito mais capacidade para perceber coisas e pessoas. A nossa sensibilidade lá é muito maior. E vemos coisas invisíveis que nos mundos concretos nós não vemos. Porque o mundo aqui sendo muito concreto, muito material, esses seres invisíveis e todo esse mundo invisível se torna imperceptível para nós. E lá também nós vemos interiormente, não vemos só como vemos aqui, mas vemos mais internamente e temos mais capacidade de percepção. É bom que a gente tenha isso tudo presente. E depois nós usaremos também o termo fraternidade. E como se constrói a fraternidade? Porque o nível sutil e os mundos sutis, lá reina a fraternidade. E o que é a fraternidade? Fraternidade é uma coisa que você vai construindo.
nós começamos a nos desapegar de coisas e pessoas. E à medida que vamos nos desapegando, o desapego nasce do coração e a fraternidade se constrói no coração, onde nós somos desapegados. De forma que a fraternidade não se constrói de fora para dentro, nem intelectualmente. A fraternidade se constrói no coração. É ali que a fraternidade começa, quando o coração já está desapegado num certo grau, num certo sentido. Portanto, a nossa cooperação, a nossa fraternidade começa no coração, começa com a situação do coração e depois é que ela vai emergindo. Então a fraternidade é um assunto interior e a fraternidade começa no coração, começa interiormente. A energia do coração é indispensável nesta época em que vivemos e principalmente nessa preparação nossa da passagem deste mundo concreto para o mundo sutil. E o que é um peregrino, que é outro termo que a gente usa muito, e vamos tratar de uma peregrina aqui neste trabalho, uma peregrina que é Urusvati. E o que é um peregrino? Todos nós somos peregrinos, porque peregrino é uma mônada, uma alma em trajetória pelo universo. Nós estamos na trajetória, nós não somos seres desta terra. Nós estamos em trajetória, nós somos todos peregrinos, estamos peregrinando pelo universo. E com essa nossa percepção dos mundos sutis, começamos a ter mais experiência do nosso próprio estado e por onde andamos, coisa que aqui na Terra nós não temos muita percepção por onde andam os nossos corpos internos, não? Quando dormimos ou quando estamos em sonhos, nós não temos essas percepções. E tudo isso teríamos que ir trabalhando. E também, além de mundo sutil, de fraternidade, nós falaremos um pouco de vida interior e também teremos algumas falas, algumas transcrições de falas de um personagem que se chama o Pensador. Vamos ver o que é o Pensador depois. Muito bem. Então, vamos começar a ver quem é Urusvati. Urusvati, que é a nossa peregrina, que teve experiências no mundo sutil, mesmo estando encarnada. E por que Urusvati é a nossa protagonista aqui? Porque ela fez experiências no mundo sutil, estando encarnada, não se esqueceu dessas experiências, guardou isso na memória. E Urusvati era um ser que não precisava encarnar. Ela encarnou voluntariamente, encarnou porque quis e encarnou porque veio para servir, exclusivamente para servir. E claro que nesta encarnação desenvolveu muitas coisas. Urusvati vocês conheceram como Helena Herrich, que escreveram uma série de cartas publicadas, etc., e que foi o canal para que o livro supraterrestre, o livro de Moria, tivesse sido materializado. Ela recebeu esse livro, essa obra, toda em uma linguagem que não existe mais, uma linguagem que já está em desuso, e ela recebeu isso, traduziu para o russo, porque era russa, depois isso foi traduzido para o inglês, e assim nós temos essa obra. Supraterrestre é uma obra em 4 volumes, e é uma obra que Moria, o mestre Moria, escreveu, ou ditou, não é? Mais ou menos em 1938, mas disse que só nesta época que podia ser conhecido, de forma que ele foi editado naquela série da Agni Yoga Society, toda aquela série de livros, não?
que foram canalizados, este foi o último publicado, mas ele realmente foi escrito em 1938. E Moria disse que só agora ele poderia ser difundido, porque esse assunto do mundo sutil exige da humanidade muitas transformações e exige também uma abertura de consciência maior. Então, e Urusvati é uma exceção também, porque ela não teve as mesmas propostas que nós tivemos, que nós todos em geral temos para reencarnar. Urusvati não precisava encarnar, mas encarnou a serviço, encarnou e com uma atitude correta em relação às vidas passadas. Porque nós, se soubermos de vidas passadas, nós tentamos julgar, imitar, tentamos raciocinar sobre as vidas passadas. E isso não é bom, porque isso tolhe um pouco o nosso discernimento atual. Se nós ficamos influenciados pelo que fomos de vidas passadas, nós perdemos muito a capacidade de discernir no eterno presente. Então é por isso que nós não nos recordamos de vidas passadas. A natureza é sábia e tolhe essa nossa recordação, porque a consciência da vida passada influi muito. Vocês veem, por exemplo, quando uma pessoa foi algo importante em uma vida passada, ela, sabendo disso, ela aplica essas coisas nesta encarnação e ela fica muito influenciada pelo que ela foi e acha então que nesta encarnação ela é inferior, por exemplo. Que imagine uma pessoa que fica sabendo que numa encarnação passada foi uma rainha. Ela não vai, hoje, se souber disso, ficar muito satisfeita de ser uma pessoa comum. E, no entanto, uma pessoa comum, também uma rainha pode, numa certa encarnação, se tornar uma pessoa comum, encarnar como pessoa comum. Agora, ela saber que foi rainha, isto já começa a prejudicá-la, já começa a interferir nessa nova experiência dela, começa a interferir nessas atitudes e no discernimento que ela pode desenvolver numa outra situação. Porque vocês veem, na roda das encarnações, uma pessoa depois de ter sido rainha, depois de ter sido faraó, não é? E nasce como uma pessoa comum, fazendo a vida comum das pessoas. Isso é uma aprendizagem fantástica, é uma grande aprendizagem. Mas se a pessoa sabe disso, ela fica influenciada e o discernimento dela muda um pouco. Então, nós na consciência terrestre não chegamos a compreender o quanto uma encarnação pode nos trabalhar. Nós na consciência terrestre ficamos um pouco limitados pela influência que recebemos da situação do planeta Terra. Importante para nós é a ascensão do espírito, não é a vida que levamos aqui. De forma que a encarnação, na lei da encarnação, você vai reencarnar para que o seu espírito evolua. Você, na lei da reencarnação, não se vê tanto a situação da reencarnação. De forma que de uma rainha você passar para uma pessoa comum, isto se for a favor da ascensão do seu espírito, é isso que importa. Não é o seu estado social, não é a sua vida terrestre reencarnada, é a ascensão do espírito. Agora, Urusvati, sendo uma encarnação voluntária, porque encarnou porque quis, não precisaria, então, sendo uma encarnação voluntária, ela formou o seu fio, que se nós chamamos disso em linguagem esotérica, fio de prata. Ela formou o seu fio, que é um fio invisível para nós aqui na Terra, formou o seu fio
com o seu mestre, com o seu instrutor, que era Moria. Então ela já veio com esse fio formado, de forma que ela desde criança tinha visões, desde criança ela tinha consciência do que ela veio fazer e tomou muito cuidado com as experiências próprias da vida terrestre. De forma que isso são coisas que nós teríamos que saber, porque é muito importante a presença de Urusvati nesse trabalho, como vocês vão ver. Muitas coisas do mundo sutis é Urusvati que nos explica como são, por que são e como se desenvolvem. Então, para a fraternidade, para a hierarquia, o que importa é o sentimento, importa muito o sentimento. E a hierarquia vê o registro do desenvolvimento do nosso sentimento, de forma que você encarnar voluntariamente, como Urusvati fez, e vir para a Terra, passar por toda essa experiência terrestre de novo, sem precisar. Isto é uma coisa de uma fraternidade imensa, não é? E também de um sentimento muito desenvolvido. E nos mundos sutis, o nosso sentimento tem a possibilidade de desenvolver muito. E no mundo sutil, o que importa muito é o nosso sentimento, é a nossa intenção, é aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que nós aspiramos, não? E lá, isso tudo eventualmente se realiza se nós não tivermos purificações a fazer, etc. Bem, agora o pensador. O pensador é outro personagem desta história, e o pensador é alguém muito antigo que disse coisas há mais de 2000 anos. E isto tudo que se diz, tudo que se faz, fica registrado na memória cósmica. De forma que Moria, que é o responsável por essa obra supraterrestre, esse Moria tem o que este pensador falou há mais de 2000 anos, ele tem isso registrado como se estivesse sendo falado agora. De forma que é uma experiência muito boa para nós ouvir um pensador, porque nós, como seres humanos, ainda temos que aprender a pensar. Vamos ver como é que nós vamos aprender a pensar. E nós temos contato com o que diz um pensador, um que já era um pensador, que não quando falava, isso vai ser muito importante para nós. Bom. É muito importante que a gente tenha contato e que a gente tenha um certo desenvolvimento do pensamento para que a gente não se deixe influenciar pela vida terrestre, por aquilo que se aprende aqui na vida terrestre, principalmente pela educação que recebemos na nossa vida terrestre. Então, nós teríamos que não nos deixar influenciar por esta educação que a gente recebe para poder sobreviver aqui. Isso é algo de uma sabedoria, é algo que se aprende à medida que o coração vai desenvolvendo e à medida que as coisas vão soando dentro de nós como amor-sabedoria e não como amor terrestre ou amor humano, mas a transformação do amor no nosso interior é que vai fazendo com que isto tudo tenha valor para nós. Muito bem. Houve duas obras muito importantes que teriam transformado muito a humanidade e que não foram nem notadas pela humanidade. Uma é esta obra de Moria, que foi a atividade da Agni Yoga Society, todos os livros da Agni Yoga Society. E outra foi a obra do tibetano, canalizada por Alice Bailey, que era outra discípula da hierarquia, discípula do plano.
E essas duas obras, a do tibetano, os livros de Alice Bailey e os livros de Moria, Supraterrestre e toda a série da Agni Yoga, essas séries teriam modificado a humanidade, se a humanidade tivesse notado a presença dessas obras. Mas aqueles que notaram não as aprofundaram. Então foram obras que não foram aproveitadas o suficientemente. Então vamos vendo um pouco algo sobre tudo isso, porque é muito, muito importante para nós. A vida terrestre, para ser uma vida evolutiva realmente no sentido desse que nós estamos falando, a vida terrestre deveria incluir uma relação com todos os outros mundos. Nós na Terra ficamos como que isolados dos outros mundos. E a nossa vida, a nossa educação aqui na Terra deveria incluir experiências com outros mundos, e não só sabendo que os outros mundos existem e eventualmente até duvidando disso, porque não tendo vidência, não tendo clarividência, podemos até duvidar que existem outras vidas nos outros planetas, nas estrelas e tudo isso. E a vida terrestre devia incluir isto na educação, e a vida terrestre devia conter a consciência da importância dos nossos contatos e a importância de nós sabermos de outros mundos, do que se passa lá, de como é a vida lá. Isto é uma coisa que na encarnação terrestre falta na nossa educação. Bem, e um bom pensamento tem um resultado, tem uma repercussão que nós não podemos imaginar. De forma que o trabalho com o pensamento, o trabalho do cuidado com o pensamento, o trabalho de nós aprendermos a pensar, porque aprendendo a pensar, você vai seguindo o que você está pensando e você então trabalha o seu pensamento. Então, aí isso é uma forma de você ter a possibilidade de ter a cooperação entre os mundos, que é um dos nossos tópicos, a cooperação entre os mundos. As pessoas não têm muito noção de que todos os nossos atos pensantes, tudo que o nosso pensamento faz e produz, que isso é registrado. Isso é observado pelas entidades invisíveis que frequentam os outros mundos e que fazem parte dos outros mundos. E Urusvati, que é esse nosso personagem central aqui, Urusvati sabe que o supraterrestre não deve ser compreendido como sinônimo de extraterrestre, porque o supraterrestre é mais evoluído do que nós, o supraterrestre tem contatos com outros mundos, portanto tem uma educação mais ampla, tem uma educação mais geral, e o extraterrestre nem sempre é tão evoluído. De forma que isso é uma coisa que nós temos que levar em conta. Por exemplo, as pessoas que numa determinada vida sofreram, foram humilhadas, foram torturadas, essas pessoas reencarnam muitas vezes para se vingar disso. Essas pessoas geralmente reencarnam para encontrar aqueles que lhe fizeram mal, para retribuir isso com o mal. E isso é uma coisa que, por exemplo, na educação da Terra nem se fala, porque a reencarnação não é prevista não, no nosso ensino oficial, e a ciência não chega a abordar esse assunto como deveria. E se as pessoas compreendessem a repercussão que tem
o fato delas serem violentas, se elas pudessem compreender a repercussão que isso tem, a repercussão que tem ela querer reencarnar para vingar alguma coisa, isto tem uma repercussão enorme e nós desconhecemos isto tudo. E nós esquecemos que cavamos as coisas que acontecem conosco de purificação. A purificação nunca vem como castigo, purificação nunca vem armada para nós. Somos nós que manifestamos ao universo a necessidade de nos purificar. E de acordo com essa nossa necessidade de purificar, é que nossa vida é organizada. Mas a estreiteza do pensamento humano é muito grande, não é? E a percepção é muito pequena com isso. A energia da alma, que é a energia fundamental, a energia anímica, até que esta energia anímica substitua a energia da nossa mente, isto vai passar um tempo e é preciso que haja uma purificação muito grande, geral, na humanidade e no mundo, para que isso possa acontecer. E nós deveríamos aprender a elevar o nosso pensamento quando temos uma dificuldade, porque a dificuldade é algo que não deve influir no nosso bom pensamento. Nós devemos encarnar a dificuldade como uma coisa a ser vivida. E o nosso pensamento não deve ser influenciado por isso. Nosso pensamento não deve decair em qualidade porque estamos em dificuldade. A dificuldade é uma coisa própria da nossa experiência. O pensamento é uma coisa que corre paralelo. O pensamento não deve ser prejudicado, o pensamento não deve ser degradado pelas dificuldades que temos, não? Pelas reclamações, pela falta de concordância com o que se passa. Isto tudo, as dificuldades não devem influenciar nisso. E nós teríamos que aprender isso para podermos ter cooperação com os outros mundos. Porque nos mundos supraterrestres não existem essas coisas. Nos mundos supraterrestres, são só nas suas camadas mais inferiores é que essas coisas ainda são ventiladas. Mas nas camadas superiores do mundo supraterrestre, isso tudo já está superado. Aqui, nós temos uma fala da hierarquia que vamos ler rapidamente. Existem multidões que precisam do nosso cuidado na Terra e no mundo sutil. Isso são as hierarquias no mundo sutil que estão falando. Existem multidões que precisam do nosso cuidado na Terra e no mundo sutil. Nossa morada deve ser chamada de o grande serviço, porque quem está no mundo sutil e não está lá porque está se purificando, mas está vivendo e frequentando nos seus níveis mais elevados, ele tem esse cuidado com tudo que acontece aqui na Terra e acompanha tudo que acontece aqui na Terra. E diz, nós todos, na hora certa, nos apressamos para chegar à Terra e escolhemos as tarefas mais difíceis. Tais condições nos tornaram temperados e nos ensinaram a desprezar a perseguição. Não importa que a gente seja perseguido, não importa que sejamos prejudicados naquilo que estamos fazendo. O nosso pensamento deve prosseguir lá no seu nível, desenvolvendo o que ele tem que desenvolver e não se deixar influenciar por essas coisas. E ele diz também aqui, há lendas sobre o mundo sutil. Há lendas sobre o mundo sutil. Existem essas lendas
principalmente no hemisfério norte, naqueles países mais avançados do hemisfério norte, há lendas sobre um país maravilhoso, além da Terra do Sol da meia-noite, porque no hemisfério norte existe o Sol à meia-noite, não? E além do Sol à meia-noite, eles no passado sempre acreditaram no mundo sutil, sempre acreditaram na vida supraterrestre, com outros nomes eventualmente. E alguns acham que seus vizinhos do norte são particularmente afortunados. Na verdade, parece que todas as nações sabem deste mundo supraterrestre. Os seres do mundo supraterrestres chegaram a se materializar, contaram para os governos, para as hierarquias desses países nórdicos, tudo sobre isso. Isto é muito conhecido, mas isto tudo não entra na nossa educação, porque se entrasse na nossa educação, isso afetaria os governos, isso afetaria o militarismo, isso afetaria muitas coisas que nós terrestres, por sermos muito limitados, valorizamos muito. Muito bem. E aqui deveria existir então muito mais cooperação entre esses mundos e o mundo terrestre e nós. E nós teríamos que não só valorizar e reconhecer a imortalidade do espírito, a imortalidade da mônada, mas também deveríamos reconhecer que o mundo sutil pode se aproximar vitalmente de nós e não ser rejeitado. Porque o que tem acontecido é que ele é rejeitado. Quando se ouve falar nesse assunto e quando as pessoas começam a se informar a respeito disso, a tendência até agora foi rejeitar o assunto. E o mundo sutil pode se aproximar de nós. Os seres do mundo sutil, como Moria, se aproximou durante esta obra toda, não do Agni Yoga. Isso pode se aproximar muito mais de nós se nós não rejeitarmos. Mas precisamos ter muito cuidado, porque a nossa rejeição por essas coisas é muito grande. Rejeição que nem sempre é consciente, mas que é inconsciente. E a hierarquia tem membros nos planos sutis, nos planos mais elevados, mas a hierarquia de lá, que sabe a situação da Terra, às vezes chega até a encarnar aqui para nos socorrer, chega até a encarnar aqui para nos ajudar, como aconteceu muitas vezes com tantas obras, não? E isto, a cooperação entre mundos não existe mais do que acontece por causa da nossa rejeição. E nós temos que ter muito cuidado com essa rejeição por aquilo que é superior, por tudo aquilo que vem, que acontece ou que se manifesta para mudar a forma como nós somos. Nós não temos ideia do quanto rejeitamos isso. Nós queremos ficar da forma que somos porque já aprendemos a lidar com isto e temos a ilusão de que estamos resolvendo a nossa vida, mas estamos nos perpetuando nesta roda de encarnações por essa rejeição de absorvermos aquilo que é mais sutil, de absorvermos aquilo que é mais adiantado. Agora vamos ver um pouco os nossos auxiliares invisíveis, que é um dos nossos itens. E nós não temos noção, não temos consciência do quanto corremos riscos. Nós não temos consciência dos perigos que nós corremos, porque as nossas vidas perigosas, as nossas vidas fora de caminho, são já uma coisa tão normal que nós não nos damos conta de quantos perigos corremos.
E Urusvati sabe o que significa estar no meio de batalhas terrestres no corpo sutil. Na vida terrestre, nós participamos de verdadeiras batalhas, principalmente nesses momentos que o Armagedão já começou, principalmente nesses momentos em que a luta entre as forças negativas e as positivas já estão sendo explícitas, nós não temos ideia dos perigos que corremos. Pode-se encontrar imagens antigas e reconhecer participantes celestiais nas batalhas terrestres. Mas, como se disse, nós ficamos um pouco alheios a tudo isso por causa da nossa interna, às vezes inconsciente, rejeição por aquilo que seria uma transformação verdadeira. Por exemplo, nós poderíamos nos transportar voando não como os pássaros, mas os nossos corpos internos, nossos corpos sutis, poderiam sair e sair pelo espaço. Assim como o nosso corpo físico anda aqui, andando no chão, caminhando no chão, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual poderia se locomover muito mais se nós não tivéssemos este cuidado, se nós não tivéssemos esta rejeição por evoluir, por evoluir. Por exemplo, se nós soubéssemos que uma palavra correta, se uma palavra que ajuda um outro, uma palavra que é positiva, isso forma uma coligação com aquilo que se chama o bem. O bem para nós é uma coisa meio abstrata. O bem para nós é você pessoalmente fazer o bem. Mas o bem é algo que existe. O bem é algo que existe, que é previsto. Este bem é uma entidade. Este bem é uma coisa existente. E cada palavra correta, cada palavra positiva, cada palavra que ajude, isto faz contato com o bem. Nós não sabemos o que é o bem. Para nós o bem é uma vantagem na nossa vida terrestre. Mas o bem é algo que existe no universo. Existe essa entidade que é o bem com B maiúsculo. E nós teríamos que fazer contato com este bem para sabermos o que é o bem. E uma palavra positiva, uma palavra dita da forma correta, uma palavra que ajude a uma situação difícil, enfim, uma palavra positiva, isto faz contato com o bem. E nós, às vezes, nem sabemos que palavras falamos. Às vezes nós nem temos noção de que palavras estamos fazendo. Se são palavras que nos comunicam com o bem ou se são palavras que nos comunicam com outras forças que circulam. Aqui nós teríamos que agora ver um pouquinho a respeito das esferas sutis, porque o mundo sutil tem níveis, tem esferas. E o pensador, aquele pensador que fala também aqui neste livro Supraterrestre, o pensador chamou a atenção para o cuidado que devemos ter na revelação de verdades para as quais as pessoas ainda não estão preparadas ou verdades que as pessoas não querem saber, não querem ouvir. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso dentro da lei do karma é muito visado. E nós precisamos encontrar os meios de adaptar aquilo que vamos dizer, de adaptar os conceitos que vamos expressar. Nós devíamos saber adaptar isto à consciência das pessoas, porque se isto não é bem adaptado à consciência da pessoa, a pessoa tem uma reação e isso na lei do karma vai impedindo que a gente faça contato com o bem, com esta entidade,
que é a entidade do bem. E uma forma que nós conseguimos fazer contato com o bem e saber aplicar o bem, por exemplo, naquilo que dizemos, é agir com simplicidade. Nós não temos ideia do valor da simplicidade. Vai ter um capítulo aqui no fim, numa próxima sessão, em que nós vamos apresentar um ser que foi simples. E por incrível que pareça, Jesus viveu na simplicidade. Por isso que o que ele disse e o que ele fez reflete até hoje. Porque nós não temos ideia do quanto ele era simples, do quanto ele foi simples e como era simples quando dizia certas coisas e como agia. De forma que a simplicidade é algo muito a ser buscado. Agora, nós não temos ideia do envenenamento da atmosfera aqui na Terra. E esse envenenamento da atmosfera está aumentando a cada momento, principalmente nesta época. E as suas consequências são evidentes, diz o texto, em muitos aspectos da vida. E as pessoas sofrem de muitas doenças corporais por causa de suas fraquezas individuais e a sociedade sofre com as epidemias e levantes sociais. Muitas vezes prevenimos sobre a necessidade de união, a necessidade de ser simples, porque a harmonia é a melhor profilaxia. O melhor tratamento que nós podemos ter é o tratamento da harmonia. É nós nos tornarmos harmônicos, não nos tornarmos difíceis, não nos tornarmos complicados. Mas a simplicidade, a harmonia, isto tem um poder de cura muito grande. E nós necessitamos de muito equilíbrio, e se nós pudéssemos alcançar mais equilíbrio, as horas mais perigosas que vivemos sem saber que são perigosas e que ainda vamos viver, as mais perigosas horas passariam sem problemas. Isso quando a gente tem uma harmonia. Então, são coisas simples que a gente teria que ter consciência e teria que trabalhar. E nós precisamos manter o equilíbrio apesar de termos livre-arbítrio. Porque tendo livre-arbítrio, coisa que só existe aqui na Terra, porque nos mundos adiantados, nos outros mundos, existe um plano e a pessoa e o ser, a consciência, adere ao plano e vai. E ela se encaixa no plano. Então ela vai no plano, vai levada pelo plano. Mas aqui na Terra nós temos livre-arbítrio e com o livre-arbítrio quase sempre saímos do plano, saímos daquilo que seria o plano. E isso nos tira da harmonia. Quando você saiu do plano, você saiu da harmonia. E um peregrino sem harmonia não poderá caminhar a salvo pela passagem estreita e terá medo. Ele tem medo porque ele não está seguindo o plano. E veja como a nossa situação é carente de educação, como a nossa situação é carente de certas coisas, certas leis que nós precisaríamos realmente assumir. Urusvati, ela é citada como protagonista porque ela viveu tudo isso conscientemente. Urusvati sabe da força magnética dos nomes. Cada som corresponde a um raio cósmico específico e está também ligado a sinais poderosos de significado astrológico. Muitas vezes a hierarquia não nos diz o seu verdadeiro nome,
Porque um verdadeiro nome, ele está imbuído, ele está cheio de significados, significados ocultos, significados astrológicos, significados que fazem que até os astros se moverem. Então, nem sempre nós sabemos o nome das hierarquias. Para a hierarquia nos revelar o seu verdadeiro nome, o seu nome lá no plano em que ela vive, precisa que a gente esteja muito harmonizado, muito equilibrado, porque senão a própria vibração do verdadeiro nome da hierarquia nos tiraria do equilíbrio. E um nome soa no espaço como um golpe de martelo. E nestas horas, para proteger o equilíbrio, nossos nomes não devem ser pronunciados. Isto também acontece com o nome das pessoas e até com os nomes de lugares. Vocês sabem que existem lugares na Terra que nós não sabemos o nome, porque não nos foram revelados os nomes, porque são nomes muito fortes, são nomes que nós não podemos suportar. Assim como as hierarquias aparecem para nós com outros nomes, não com seu nome verdadeiro, não com seu nome como ela é conhecida, ou com seu nome quando elas se comunicam entre elas. Veja que nós temos muitas coisas a saber, muitas coisas a aprender, teríamos muitas coisas a trabalhar conosco, não? Veja aqui, Urusvati diz o seguinte, que nos tempos antigos, os nomes que davam para as pessoas tinham uma origem astrológica. E em muitos países, geralmente, dava-se outros nomes a uma criança para que o seu nome astrológico nunca fosse pronunciado. É melhor não pronunciar este nome, mesmo durante momentos auspiciosos, pois ele pode atuar como uma descarga de um relâmpago. Veja que nós temos realmente muitas coisas a aprender e temos muito que aprender a viver, não? Bem, aqui eles falam de algumas explosões no mundo sutil. Pode lhes parecer estranho que haja explosões que podem ser ouvidas no mundo sutil, mas tudo é relacionado e deve ser compreendido de modo sutil. Podem ocorrer explosões em qualquer esfera. Elas não podem ser ouvidas pelo ouvido físico, mas podem provocar um tremor incomum do coração e, através da clareaudiência, pode-se sentir uma impressão precisa de explosão. E é preciso compreender que as esferas sutis ressoam constantemente nos ouvidos sensíveis. E essas explosões, quando acontecem, se você chega a perceber isso, chega a escutar, essas explosões trazem coisas e você precisa então aprender isto, porque tem que evitar estar em contato com certas explosões. E aqui na Terra nós produzimos bombas, nós produzimos explosões que não haveria, que não existiriam se nós não as fabricássemos. Nós não sabemos o que é uma explosão. E Urusvati aprendeu isso no mundo sutil muito detalhadamente. Bem, vamos ver presença de entidades sutis e de animais nos mundos sutis. As pessoas na Terra estão constantemente rodeadas de entidades sutis e não percebemos. Geralmente as pessoas não as notam, contudo, às vezes sentem sopros de ar, sentem toques leves e, em raras ocasiões, veem vultos. Mas devemos mostrar que, além das percepções externas, toda pessoa refinada sente tremores internos
e está sujeita a estímulos ou a depressão nervosa causada pela aproximação de entidades sutis. Seria muito bom se a gente, quando tem esses sintomas, essas coisas internas, há pessoas que chegam e dizem: eu tenho um mal-estar interior, eu tenho uma coisa interna. Ela está sendo tocada, ela está sendo influenciada. Os animais, principalmente os cães, sentem a presença de manifestações sutis muito fortes. Pode-se perguntar se os cães reconhecem as entidades sutis com mais frequência pela visão ou pelo olfato. Os cães, a vista deles não é tão aguda quanto o olfato, que é muito exato. Um cão, pelo olfato, ele percebe uma entidade. Às vezes um cão está latindo e ele não está vendo nada. E você não vê nada, também está latindo, mas ele está sentindo, ele pelo olfato está sentindo a presença está sentindo uma presença que não é positiva. A vista dos animais, principalmente dos cães, não é tão aguda quanto o olfato, que é muito exato. Pode-se também perguntar que tipo de cão possui sentido mais forte no mundo sutil, porque os cães e muitos animais frequentam o mundo sutil e quando desencarnam vão para o mundo sutil. Claro, os animais de pelo longo podem acumular mais eletricidade, porque no pelo longo os animais absorvem eletricidade. Então, no mundo sutil, eles, em geral, têm pelo longo. E assim também as pessoas que acumulam mais eletricidade sentem com mais força a presença de entidades sutis, de dia ou à noite, dormindo ou acordadas. Veja, se a nossa medicina, se os nossos tratamentos observassem tudo isso, pesquisassem nesta direção, nós teríamos uma profilaxia muito mais evoluída e nós teríamos uma vida muito mais sadia. As manifestações do mundo sutil não devem ser consideradas extraordinárias. Todos os que possuem uma receptividade refinada podem, em condições adequadas, sentir a presença dos moradores do mundo sutil. Algumas dessas aparições podem ser penosas e, embora os envios da vontade ajudem a repudiá-las, é preciso retesar-se sem demora, porque se for permitido o medo momentâneo, a vontade não poderá ser convocada mais tarde. Se você tiver medo, você depois, se quiser ver aquilo que você teve medo, você não consegue deixar de ter medo, porque você teria que não ter medo. Depois que você teve o medo, é mais difícil você ver, e é mais difícil um ser do mundo sutil te ajudar a ver de novo, por exemplo, para aprender. E aqui tem uma frase do pensador que diz o seguinte: a espada defensora é dada para todos, mas saibam usá-la sem demora. Às vezes nós recebemos uma ajuda, mas demoramos para perceber, demoramos para usar esta ajuda, demoramos para aceitar esta ajuda. E assim é com as entidades do mundo sutil, que quando se aproximam, quando vem que se pode se aproximar, não é? Nós, às vezes, não sabemos usar isto, não temos nem esta sensibilidade desenvolvida. Agora, aqui, eles avisam que é errado a gente tomar remédios, tomar narcóticos para excitar a mente.
É errado você tomar remédio para dormir, é errado para você tomar todo tipo de narcótico, porque esses métodos afetam de modo nocivo até as gerações futuras. Se você se habitua com um narcótico, os seus descendentes vão ter o reflexo disso. Nem sempre você recebe todo o efeito de um narcótico que você tomou. Um seu descendente vai receber isso. Isso vai passar pela hereditariedade. E o homem pensa pouco no futuro e pouco se importa com a sua contribuição para ele. Então, se você está tomando um narcótico, um seu descendente vai receber o resultado disso, o resultado negativo disso. Bem, aqui essas coisas vão mudar, porque a essa altura vocês estão pensando que nós vivemos tudo errado e que como que isto vai mudar? Isto vai mudar nos reinos da natureza e na nova raça. A nova raça, quando aparecer, quando surgir, que já está sendo preparada, a nova raça vai resolver tudo isso. A nova raça já virá com tudo isso resolvido. As mudanças em todos os reinos da natureza acontecerão na chegada da nova raça. E a maioria não perceberá essas mudanças e, se o conseguirem, hesitarão em aceitá-las. Certas mudanças agora nós não aceitaríamos. Há certas mudanças que já poderiam estar em curso, mas que estão deixando para a nova raça, porque não se pode desperdiçar energia. Até as indicações claras de novos tipos de doença não estimulam as pesquisas. Nós não nos interessamos por pesquisar os novos tipos de doença, porque existem doenças de novos tipos. E nós não pesquisamos isso porque não nos interessa. E tipos de doenças nervosas que podem se tornar epidêmicas. Esses males são doenças da energia psíquica e podem ser contagiosos. Tudo aquilo que é energia psíquica doente, isso pode ser contagioso. Nós não temos a menor ideia dessas coisas. E todavia levará muito tempo até que os médicos prestem atenção a esses novos tipos de doença. Se nós pensássemos na alma, se nós nos considerássemos uma alma e não só uma pessoa, e se nós aceitássemos a purificação de braços abertos, se nós, quando sentíssemos uma purificação, disséssemos, seja bem-vinda a purificação, se nós pudéssemos aceitar isto dessa forma, a energia da alma, que eles chamam de energia psíquica, a energia da alma estaria muito mais presente. E é importante, diz o texto, que a energia psíquica se conserve em condição pura, pois a energia poluída produz manifestações desastrosas, inclusive no espaço. O que acontece conosco influi o espaço, e nós influindo o espaço mal, nós irradiando coisas malignas para o espaço, estamos incorrendo num fato kármico que impede que a nova raça possa surgir um pouco antes. Então, muitas coisas que nós passamos hoje, muitas limitações nossas de hoje, só podem ser resolvidas na nova raça. E o pensador afirmou: não esqueçamos que tudo está em movimento. Ninguém tem o direito de poluir a corrente cósmica, pois assim aumentará o sofrimento de muitos acima de tudo o que é seu próprio.
mas é o medo que mantém as pessoas afastadas dos mundos sutis. Então, tudo está em tão grande movimento que todas as suas manifestações, as mais internas, as mais secretas, as mais tênues, tudo isso fica registrado, tudo isso vai para o espaço e tudo isso determina uma qualidade do espaço. Veja a nossa responsabilidade. Urusvati sabe que é difícil alcançar a harmonia da consciência. Não falamos aqui do nivelamento de todas as consciências, em razão da multiformidade cósmica. Não existe igualdade. Igualdade é uma coisa que não existe, é uma fantasia nossa, porque o cosmos não é todo igual. O cosmos é todo multiforme. Então não pode haver uniformidade, não pode haver isto que a gente chama de igualdade. Não existem duas coisas iguais. Como nada se repete, a harmonia de todas as partes é essencial. Você tem que cuidar da harmonia. Você tem que não deixar que a harmonia se desfaça, não deixar que a harmonia não aconteça. É só criando harmonia que você sabe que está fazendo uma coisa direita. Sempre que você está criando uma desarmonia, você está cometendo um ato kármico para com o espaço, porque o espaço mantém tudo gravado. Tudo que acontece com você, tudo que você produz, isto fica tudo registrado no espaço. Vamos ver um pouco as curas à distância, porque as curas à distância são muito fundamentais. Nós, às vezes, temos que ser curados à distância. Veja um pouco. Urusvati pode testemunhar a grande variedade de curas vibratórias que aconteceram à distância. As curas à distância são feitas por vibração. Urusvati pode testemunhar a grande variedade de curas vibratórias que aconteceram à distância. Esse tipo de cura, a cura vibratória, no seu devido tempo, será conhecida pela ciência médica, mas atualmente a sua ideia até irrita os médicos. Os médicos de hoje ficam irritados se souberem que eles têm que curar à distância. Um curador espiritual cura à distância, nem vê a pessoa que está sendo curada. O curador espiritual nem sempre está vendo o que ele está fazendo. E essa cura vibratória é uma coisa que na nova humanidade será o tratamento. Temos consciência das influências vibratórias e as usamos com muito mais frequência do que as pessoas possam sequer pensar. É preciso ter em mente que tais influências podem se intensificar pela receptividade consciente. Esses seres do mundo sutil usam a cura vibratória. Podiam estar nos curando, mas essa cura vibratória necessita que a gente seja receptivo, mas não só receptivo, conscientemente que a gente esteja receptivo, que a gente conscientemente queira receber a cura vibratória, que é uma cura muito misteriosa. E ele diz que, com poucas exceções, a nossa cura continua sem ser notada. Eles nos curam e nós nem percebemos. A maioria das pessoas não aceitarão que seja possível transmitir vibração à distância, e mesmo o conhecimento das ondas de rádio não as convencem disso. Assim como existem ondas de rádio,
e uma pessoa fala lá do outro lado do mundo e você ouve aqui pelo rádio, assim pode ser uma cura. E quando isto puder acontecer com a cura vibratória, então a situação da raça mudará muito. Afirmamos que entre as descobertas humanas futuras estarão as curas vibratórias. Muitas doenças, choques nervosos, males psíquicos serão curados. Coisas que não têm cura hoje, com a cura vibratória são curadas na hora. O câncer, em sua etapa inicial, pode ser detido por essas vibrações. As pedras podem ser dissolvidas, pedras nos órgãos que exigem cirurgia, isso pode ser dissolvido com cura vibratória. E as glândulas podem se normalizar por cura vibratória, glândulas que não têm cura. Assim também certas doenças de pele serão facilmente curadas. Algumas pessoas podem se perguntar se a receptividade consciente promoverá o sucesso da cura. Sim, porque a receptividade consciente ativa a energia da alma do organismo. Esse aliado é sempre essencial. Agora vamos ver a colaboração com o mundo sutil. Aqui, Mestre Moria diz o seguinte, que nós não deveríamos ficar limitados pelo mundo fisicamente visível. E Urusvati ensina, compreende a beleza da colaboração com o mundo sutil. Quem imaginar que tal contato seja um mundo morto, só demonstra ignorância, porque nós trabalhamos constantemente com o mundo sutil. Nós fazemos cura vibratória constantemente. Fortalecemos-nos especialmente pelo amplo conhecimento transmitido por nossos colaboradores do mundo sutil. Os que estão limitados pela existência física só aprendem um aspecto da verdade, mas a ampla influência da nossa ciência se adquire pelo conhecimento que tiramos do mundo sutil. Não devemos ficar limitados pelo horizonte fisicamente visível. Chegará a época em que as pessoas poderão enriquecer suas vidas de modo natural, mas isso exigirá a habilidade de perceber a vida em todos os lugares. As pessoas podem perguntar se é confuso trabalhar com entidades desencarnadas e com seres astrais. De modo algum, não é confuso. A colaboração acontece no plano da consciência unificada, porque tais colaboradores possuem mentalidade semelhante. Nós temos a mesma mentalidade que esses que estão no mundo sutil, de forma que existe uma afinidade vibratória e a unificação torna uma comunidade verdadeira. Essa unificação que vai permitir que haja comunidades. Mas as comunidades, como nós já estudamos aqui uma vez, as comunidades incluem as comunidades com os mundos sutis. As comunidades verdadeiras não são só comunidades entre nós que estamos encarnados. As comunidades incluem também seres que você nem vê. Isso faz parte da comunidade e isto tem um papel na comunidade. Para que uma comunidade seja perfeita, eles dizem, deve haver refinamento e unificação da consciência. Se a nossa consciência estiver bem unificada nas suas metas, a nossa consciência vai fazer contato com consciências superiores. E aí então, as pessoas podem trabalhar em comunidade, porque aí vai haver contato com seres que estão em outros níveis de consciência.
As pessoas podem perguntar se é confuso trabalhar com entidades desencarnadas e com seres astrais. De modo algum. A colaboração acontece no plano da consciência unificada porque tais colaboradores possuem consciência unificada, são semelhantes a nós. Portanto, nós podemos colaborar com eles. E a unificação forma uma comunidade verdadeira. Para que uma comunidade seja perfeita, deve haver refinamento e unificação de consciência. Não é tarefa pequena unificar a consciência na colaboração verdadeira. Nas esferas superiores do mundo sutil, a alma começa a compreender que a colaboração traz poder e sucesso, mas quando as pessoas voltam à Terra, elas esquecem o valor da reciprocidade. Também esquecem de nossa existência, embora tivessem consciência de nós no mundo sutil e tivessem conhecido os nossos irmãos e compreendido o significado de nossos lugares. Todavia, ele diz, a hora se aproxima, a hora de tudo isso acontecer, isso se aproxima. E as pessoas ou compreenderão o que está predestinado ou escolherão a catástrofe. Porque a uma certa altura, quando chegar na hora disso ser possível, na hora da humanidade, a nova humanidade aparecer, então nós teremos que perceber que o momento chegou. E se nós percebemos que o momento chegou e não aderimos, então entramos para aquilo que está destinado à catástrofe. E eles dizem que nos mundos sutis as crianças aspiram por trabalharem como heróis. As crianças lá não brincam. As crianças aspiram a atos heróicos, as crianças aspiram a atos de serviço. E é também interessante ver os que ainda não ultrapassam suas experiências físicas. Existem lá também seres que estão em desenvolvimento e que nem todos estão no mesmo grau evolutivo. As pessoas que desencarnam na velhice e com idade avançada se dão melhor no grupo sutil. Se dão melhor porque não levam para lá essa necessidade de cumprir os seus planos, porque com a velhice já se desiludiram de muita coisa, já se libraram de muita coisa, e chegando no mundo sutil, entram já num nível mais adiantado. As pessoas mais difíceis são as que ainda estão cheias de acumulações e de descontentamentos que não foram expressos. Às vezes a pessoa encobre que está insatisfeita, mas o fato de encobrir não quer dizer que o descontentamento desapareça. O descontentamento é uma dificuldade muito grande nos mundos sutis. E essas pessoas são vítimas dos próprios desejos vagos e estão insatisfeitas com tudo. Entre os que tiveram uma vida terrestre longa, podem-se encontrar uma organização que ajuda os outros a reconhecer a hierarquia. Se a vida foi longa, a pessoa já se organizou um pouco e isto pode ajudá-la a reconhecer a hierarquia. Os seres das esferas superiores não são sempre percebidos pelos habitantes do mundo sutil. E embora sua presença seja mais pronunciada do que na Terra, há muitos descrentes, até no mundo sutil. Vão para lá porque resolveram certas coisas, mas ainda tem muitas coisas para resolver lá. Os que foram ignorantes na Terra são teimosos e levam suas dúvidas e sua negatividade para o mundo sutil.
É preciso se lembrar disto para que se possa estar pronto para seguir os ensinamentos quando se estiver no mundo sutil. Como nós todos vamos para lá, se não formos para mundos evoluídos, vamos para lá. Então é preciso que saibamos de certas coisas e nos preparemos sem essa sensação de que nós não podemos nos preparar para isso. Nós podemos nos preparar porque isso é uma questão de consciência. Urusvati sabe como é extremamente difícil para nós visitar reuniões ocasionais de terrestres. Visitar o mundo sutil é mais fácil. Aqui está falando da hierarquia, né? E Urusvati já sabe disso. Nós compreendemos que para alcançar resultados no plano terrestre é preciso mais energia do que lidar com o mundo sutil. Onde a energia do pensamento pode ser aplicada diretamente, é mais fácil estabelecer contato. Mas o pensamento nas condições terrestres é tão confuso que o envio exige uma atenção redobrada. Eles têm dificuldade para se comunicar conosco, mesmo subjetivamente, porque o nosso pensamento atrapalha. O nosso pensamento, expresso ou não, esse pensamento atrapalha. Urusvati também sabe que é muito cansativo permanecermos nas reuniões terrestres, mas apesar disso, a nossa presença é frequente. E agora ele vai falar um pouco sobre terafins. Terafins são aqueles objetos sagrados que aqui na Terra, na linguagem comum, se diz que terafim dá sorte, que terafim ajuda. Urusvati sabe dos terafins. Algumas pessoas podem se perguntar se a ideia do terafim não contradiz a ideia do poder do pensamento. Porque a gente tem que aprender a pensar, não é, para ser ajudado. Mas existem terafins. Às vezes a gente pode receber um terafim, que é um objeto, certas pedras, por exemplo, que a gente guarda e que nos protegem. Então, Urusvati sabe dos terafins e isso não está contradizendo a ideia do poder do pensamento. Se o pensamento é a manifestação mais forte, por que deveria um objeto ser necessário para servir de foco da concentração desse pensamento? É verdade que o terafim não é necessário para o envio de uma poderosa mensagem mental. Cada tipo de energia deve ser usado inteligentemente. O objeto que serve para acumular energia, como é o terafim, é um objeto que tem energia acumulada e que foi preparada por alguém que é mais evoluído. Também serve para multiplicar essa energia. Depois que um ser evoluído cria um terafim, energiza um terafim, aquilo se multiplica sozinho. Se você não desgasta aquele terafim, ele se multiplica sozinho, ele continua evoluindo. Tais objetos preservam as precipitações de energia que podem ser intensificadas gradualmente. Desde os tempos antigos, os terafins foram considerados sagrados, mas hoje este conceito se tornou científico. E aqui ele fala das pedras dos mundos distantes. Veja que o nosso contato com os mundos distantes pode ser um contato que nos faça entrar em contato com aquilo que eles chamam das pedras. Eles têm uns terafins que não são físicos e isto pode nos ajudar diretamente. É importante compreender que tal energia acumulada pode ser um poder curativo ao ajudar na transmissão de certas vibrações. Todas as medidas benéficas devem ser levadas em consideração.
A pedra dos mundos distantes é um terafim significativo da fraternidade. A fraternidade, a hierarquia, dispõe daquilo que se chama uma pedra dos mundos distantes. Claro que não é uma pedra física. Muitos têm se escrito sobre a pedra. Uma parte dela executa o dever de um mensageiro por todo o mundo, levado pelas mãos dos escolhidos. As pessoas chamam a pedra do Graal. Nós temos em contato com o Santo Graal, não? Que é um terafim poderosíssimo, talvez um dos terafins mais poderosos. Nós não sabemos o valor que ele tem. E a pedra do Graal, a pedra que é o terafim que a hierarquia usa, é também chamada por muitos outros nomes. As lendas de todos os tempos revelam alguma coisa da verdade relativa a esta pedra, mas seu aspecto mais significativo não é mencionado. A pedra, que é o terafim da hierarquia, de muitas hierarquias, a pedra está impregnada com uma substância que ajuda a preservar as comunicações vibracionais com os mundos distantes. Assim também uma pequena partícula da pedra serve de elo com a fraternidade. Assim, mais uma vez, há uma base científica para uma lenda que se tornou parte da história humana. Então, nós que temos esta graça de ter o Graal, de ter isto circulando entre nós, isto no fundo é uma preparação para aquilo que a gente vai receber quando for hierarquia, que é a pedra. Isto é um elemento da maior importância. Veja, estão nos dando noções de coisas que talvez nem mereçamos, mas que, chamando muita atenção para isso e ficando atentos, isto começa a trabalhar dentro de nós, isso começa a trabalhar na nossa inconsciência, isso tudo começa a se mover. Nós enfatizamos propositalmente o aspecto científico desta lenda, porque existe essa lenda que existe uma pedra que é um terafim. E isso, toda a lenda tem fundo de verdade. O que precisa é que a gente saiba o que significa isto, não? E como usar isto. Nós enfatizamos propositalmente o aspecto científico desta lenda, porque os ignorantes estão sempre prontos a atribuir tudo à treva da superstição. Urusvati conhece essa pedra da nossa morada. Nós a preservamos em um lugar especial para que as vibrações possam manter seu poder original. E aqui eles dizem que quando passa um meteoro, a gente olha para o ar, se embasbaca com aquilo, acha interessante. E a energia vibratória dos meteoros nunca foi estudada. E alguns meteoros que parecem coisas mortas circulando pelo espaço, que a gente nem sabe o que é, alguns meteoros contêm partículas de metais notáveis que, embora pequenas, já podem ser identificadas. A mente do pesquisador não deve ser limitada pelos velhos métodos. Até um meteoro que passa, ele está cheio de terafins. E se nós temos um contato interno com aquilo, se nós temos um contato verdadeiro, um contato de alma, aquilo nós entramos em contato com aquilo. Algumas pessoas podem se interessar em saber mais sobre o paradeiro da nossa pedra. O lugar onde ela primeiro se revelou se tornou Shambhala e intensificou o significado químico da nossa morada. Poder-se-ia contar muitas histórias sobre esses mensageiros dos mundos distantes. Vocês já sabem sobre certos guardiães que têm partículas desta pedra e podem confirmar como a pedra se revela. Vocês ficarão surpresos ao saber
quantos países e heróis estão ligados a ela e quantas ações grandes se inspiram nas lendas relativas a elas. Há países que estão ligados a essa pedra da hierarquia. Há países e eles mesmos não sabem como é que certas coisas acontecem de positivas. É por causa da ligação com isso. Urusvati sabe que os pensamentos sobre o belo levam ao mestre. Até nas horas mais difíceis, os pensamentos sobre o belo criam a melhor ponte para a fraternidade. Veja como é importante nós estarmos fazendo uma ponte com essas coisas. E assim parece tudo muito misterioso, muito abstrato. Mas quando você tem um pensamento belo, quando você tem um pensamento positivo, você está automaticamente em contato com isso. E o fato de você perceber ou não, isto depende da forma como você atua, depende da forma como você vive, depende da forma como você está atento na sua vida por tudo aquilo que você está recebendo e que não sabe que está recebendo. Os pensamentos devem ser direcionados ao belo como um remédio saudável. As pessoas não compreendem que remédio poderoso lhes foi dado e preferem se queixar, preferem sentir-se descontentes e chorar, sem compreender que tais métodos somente limitam as melhores possibilidades. Isto é, está tudo nas nossas mãos e nós nem sabemos. Blavatsky dá o melhor exemplo. Até nos momentos mais penosos, ela aspirava a estar junto com a hierarquia. E tal força de vontade inevitavelmente leva a uma vibração poderosa. E aqui, se a gente muda de vibração, a gente passa até a ter a possibilidade de curar, porque a vibração, a cura por vibração, é a cura que vai se ser instalada. Nada levaria Blavatsky a criticar os mestres, nem mesmo indiretamente. Nenhuma infelicidade a faria esquecer a fraternidade. Nem mesmo durante um naufrágio ela perdeu a concentração com a fraternidade. E este foco intensificou a vibração sagrada. Urusvati também sabe que conversar ou pensar sobre nós, sobre a hierarquia, atrai a vibração sagrada. Então, nós conversarmos ou pensarmos na hierarquia atrai a vibração sagrada. Nós também conhecemos o poder do pensamento exaltado e nos reunimos com o objetivo de pensar em uníssono sobre o belo. Os membros da hierarquia se reúnem e todos pensam juntos ao mesmo tempo sobre o belo. E isso dá uma vibração. Se eles se juntam a pensar sobre o belo entre eles, isso dá uma vibração que repercute no espaço todo. No espaço todo como energia sagrada. Muitos querem saber o que a hierarquia faz, não? A hierarquia, quando não está fazendo uma coisa de emergência, está reunindo com outras para pensar. Porque o pensamento unido dela, emitido para o espaço, faz com que as coisas aconteçam. E assim, a raça futura está sendo criada assim também, todo o futuro está sendo criado assim. Assim se cria uma sinfonia que se aproxima da música das esferas. Suas cordas vibram como trombetas vitoriosas. No meio das lutas mais dolorosas, lembrem-se do belo. Ele pode ser um alívio para o coração do trabalhador. Vocês veem que a coisa parece muito distante, muito abstrata,
mas a coisa é muito mais simples do que a gente pensa. Está na qualidade do pensamento, está na qualidade da sua atitude, porque isso é que te coliga interiormente com algo. Pode ser até com um meteoro que você nem sabe que está passando por aí. E tudo isso que a hierarquia se reúne e pensa sobre o belo e pensa sobre o que deve ser, tudo isso começa a acontecer e nós, se temos o pensamento positivo e se temos uma palavra positiva, se temos uma palavra construtiva, uma palavra benéfica, estamos criando dentro de nós as condições para que isso aconteça. Vocês veem que as coisas são muito mais simples do que nós pensamos. Veja, nós estamos aqui reeditando uma série de pendrives em MP3. Nós temos o infinito panorama dos raios, porque tudo que é manifestado através de raios. De forma que esse trabalho sobre os raios nos coliga com isso. E já que nós estávamos falando em coligações, temos aqui algo com que podemos nos coligar. Outra coisa com as quais teríamos que nos coligar é com os reinos da natureza. E nós temos já um pendrive com tudo o que falamos nestes 30 anos a respeito dos reinos da natureza. E sabemos já o efeito benéfico que isto tem na nossa vida. E depois já temos um pendrive sobre os sonhos na nossa evolução. Se nós cuidarmos dos sonhos, os nossos sonhos podem ser instrutivos. E já o fato de nós dormirmos já faz um contato com o nosso mundo interior, já faz um contato com todas essas verdades e até com o mundo sutil. Mas os sonhos podem ser também, além de ser um bom sonho, pode trazer muito contato. E também temos já disponível o MP3 a respeito dos atributos do monastério. Os atributos do monastério também dizem respeito a todos esses ensinamentos. E, finalmente, o Supraterrestre, que é o livro que foi feito em 1938 e que só foi publicado na época atual. Nisto aqui vocês têm detalhadamente tudo isso que se falou e muito mais, porque são 4 volumes esse pequeno livro. São 4 volumes onde você tem elementos para ter a sua vida transformada. Uma palestra assim falada é muito vaga, num certo sentido. Então, esses pendrives e este livro estão disponíveis para que vocês possam ter isso nas mãos, diretamente em contato. Agora aqui, sabemos que temos que falar dos mundos sutis, né? E temos que ver o assunto dos reinos da natureza. Além do pendrive dos reinos da natureza, né, nós temos um livro que nos conecta diretamente, espiritualmente, com as árvores. Isso chama-se A Vida Secreta das Árvores. É um livro que nós também disponibilizamos para que vocês tenham um contato bem concreto com as árvores. Assim como nós não sabemos o que significa um meteoro que passa, nós não sabemos o que significa a presença de uma árvore. E aqui vocês têm o que significa a presença de uma árvore, porque as árvores não só têm a consciência delas, a consciência vegetal, como elas têm uma vida secreta. As árvores se comunicam, as árvores fazem trabalhos conjuntos dentro da consciência do reino vegetal. Não se compara com a nossa consciência, é uma outra consciência. E vocês então
para terem essas noções. Tem muito material para consultar. E esse livro supraterrestre pode lhes dar muito mais coisas, porque além deste volume, tem mais 3 que aprofunda tudo isso. Bom, eu depois disso desejo bom trabalho e marcaremos a próxima partilha para prosseguirmos com a segunda etapa desse assunto. Muito obrigado a todos, então, e obrigado pela atenção.